Está entrando agora, aquele bem atrás. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu queria começar agradecendo muito a Dedê, né, que é uma assessora de primeira linha, de primeira ordem. Muito obrigado, Dedê, pelo carinho e atenção que você tem conosco. E aí também agradecendo agora com o companheiro Glauber, né, que se colocou à disposição. Glauber, nós pensamos na seguinte dinâmica, ver se tem sentido. Para a gente é uma novidade uma portaria chegar ao Congresso Nacional. Em regra geral, uma portaria do MEC é cumpra-se chau. Então, o que é que eu gostaria que a gente fizesse aqui? Que você fizesse uma fala inicial. Qual é o que está acontecendo? Qual é a sua função como relator desses projetos que existem aí, né, e que está em suas mãos? Depois que você relatasse isso para a gente poderia dar aqui uma contribuição de qual é a nossa leitura sobre a portaria, os companheiros da sessão de debate nos complementaria, e aí você, no final, fazia um fechamento do que é que você pode aí estar junto conosco nessa batalha. Pode ser assim? Maravilha, eu vou ser bem objetivo. Então, vamos lá, querido. Nós também tentaremos ser. Primeiro, maravilha. Ficar com você é sempre um prazer aqui, viu, querido? Não, mas eu estou à disposição mesmo, Lobão. Agradecer vocês aqui pelo convite e dizer que vou ser objetivo porque quero mais ter a oportunidade de ouvi-las, para que a gente possa tocar uma iniciativa que, de fato, seja em conjunto, né? Ou seja, eu não tenho a menor intenção de fazer a apresentação de um relatório que vá contra aquilo que vocês já acumularam ao longo desse tempo. É o contrário disso. Estou indo ao encontro de vocês para que a gente consiga constituir esse relatório em comum. De fato, se a portaria está bem embasada constitucionalmente, a probabilidade de você apresentar um projeto e revogá-la, revertê-la, é muito menor. Só que essa não tem sido a regra, né, no governo de Bolsonaro, e essas movimentações são sempre políticas, né? O governo extrapola o que seriam as suas atribuições, trata de temas que seriam do legislativo, ou, nesse caso, em específico, na nossa avaliação, fere a autonomia das instituições nas quais vocês trabalham ou os trabalhadores que vocês representam nas suas respectivas organizações. E aí tem acontecido de entrarem com projetos para reverter portarias ilegais ou inconstitucionais. Eu fui pego de surpresa nesse relatório aí, porque não esperava que fosse nomeado relator. Mas um deputado aparentemente entrou, não sei se não quis se indispor com o governo, e devolveu o relatório. E aí eu fui designado pela presidente da Comissão de Educação e tenho a obrigação, então, de apresentar um parecer na comissão. E, de fato, evidentemente, um projeto, uma lei, ela tem muito mais peso do que qualquer portaria e ela tem a capacidade de fazer revogação. Apresentada a proposta na Comissão de Educação, ela vai a voto. Aí é um outro trabalho, né, de articulação com os deputados daquela comissão. Quando se tratam de projetos de natureza evidentemente fundamentalista, a gente ganha com alguma diferença, mas quando entra aí a disputa setor privado e serviço público de maneira mais sutil, esse sutil não para a gente, né? Porque a gente entende logo o jogo deles, mas que alguns tentam dar a impressão de mais sutileza, esse jogo fica mais apertado ali na comissão. Então, apresentado o relatório, se aquilo que eu colocar no texto for de acordo com o que vocês consideram também que deva ser feito, eu acho que é fundamental a possibilidade que vocês peçam aí audiências com os deputados da comissão para a gente ter uma diferença boa no número de votos para que a proposta venha a ser apresentada. Depois, provavelmente,
ela vai à Comissão de Constituição e Justiça. Em alguns projetos, eles deliberam como terminativos em comissão e outros eles levam ao plenário. Pela aliança que tem de Lira com Bolsonaro, eu estou imaginando que passa pela comissão e depois eles vão tentar levar a matéria ao plenário. Aí é mais um esforço, né? Que é garantir que ele venha a pautar essa matéria no plenário, ou fazer com que a tramitação não tenha que necessariamente passar no plenário. Mas o poder presidencial na Câmara é muito grande, né? Dificilmente você consegue reverter ou revogar no espaço institucional uma decisão dele, a não ser que venha com muita pressão, né? Então, não há dúvida que todas as medidas que estão sendo adotadas pelo Ministério da Educação e por Bolsonaro, nas suas mais variadas vertentes, têm como objetivo criar uma trava em quem se coloca como inimigo do projeto de poder que ele representa. E institutos federais, universidades federais, colégios federais, né, têm representado um espaço de resistência, de defesa do pensamento crítico, mesmo com todas as diferenças que possam existir entre as mais variadas organizações que compõem essas instituições, são vistas como inimigas, né, por parte do governo federal. Eu acho que essa portaria vem nessa mesma toada e o meu relatório vai vir como uma contraposição a essa política do governo. Resumindo e indo direto à sua resposta, Lobão, agora a responsabilidade está comigo, eu tenho que apresentar o relatório, por isso que é importante eu me afinar aqui com vocês, para a gente apresentar um relatório que seja comum. Depois, pedir à presidente da comissão para pautar a matéria e dialogar com deputados e deputadas da comissão, fazer as contas para a gente ter a certeza que aprova com alguma tranquilidade e fazer o acompanhamento, então, da tramitação nas outras comissões. Resumindo, é o que a gente tem aí como próximo espaço. Beleza, querido. Só para comunicar, tivemos uma audiência pública na Comissão da Educação chamada pela companheira Maria do Rosário e a professora Rosa Neide. Nós tivemos uma audiência pública, estava presente o Sinasef, o Andes, o CONIF, né? Foi uma boa audiência e deu até uma presença interessante em número de parlamentares. Deixa eu colocar aqui rapidamente qual é a posição do Sinasef, e aí os companheiros aí, né, podem complementar depois cada sessão, para que o companheiro Glauber faça no final um apanhado que ele pode fazer no relatório dele. Glauber, quando nós vimos, né, o nascimento dos institutos federais, nós nos surpreendemos com uma definição que a nossa carreira, a carreira do magistério dos institutos federais, não era a mesma carreira da universidade. E a discussão que se deu naquela época, né, isso aí era 2008, né, era que o pessoal colocava que achava que o problema era financeiro. Tanto é que na greve de 2012, o governo, na época, apresenta uma proposta de unir as carreiras do magistério do Serviço Federal em uma única tabela salarial. Então, nós tivemos, né, na greve de 2002, a conquista de unificar as tabelas salariais do magistério superior, seriam os professores da universidade, com o EBTT, Ensino Básico Técnico e Tecnológico. A tabela salarial era a mesma, mas a Lei 12.772 ainda apresentava, né, a história de que nós somos duas carreiras diferentes. Então, a carreira do magistério, né, do federal teria duas carreiras, a carreira BTT e a carreira MS. Nós pautamos muito a discussão com o governo, dizendo assim, o que é isso? É uma carreira tipo A, uma carreira tipo B? O que é que está por trás disso? E já naquele momento, a gente já notava que o problema era colocar a carreira BTT para ser efetivamente uma carreira que se dedicasse ao ensino. Nós seríamos dadores de aula, né? Então, era um sacrifício imenso para que a gente pudesse fazer pesquisa e para a gente fazer extensão.
Isso foi muito difícil desde a fundação do Instituto Federal. Todas as portarias, a portaria que antecede a essa, a portaria 17, foi assinada pelo governo Dilma pouco antes do impeachment, né? Inclusive a gente não entende porque ela assinou aquela portaria, poucos dias antes do impeachment. A portaria 17, que a 983 revoga, ela fala que a gente pode fazer ensino, pesquisa e extensão, mas diz que a prioridade é ensino. Então, se você é servidor EBTT e tem lá uma carga horária em que você é professor, está fazendo ensino, fazendo pesquisa, fazendo extensão, se uma nova turma aparecer, o diretor de ensino vai lá e lhe dá aquela nova turma para você dar aula. Aí você faz, não, mas eu já tenho umas 40 horas de trabalho, eu já dou pesquisa, tá? Depois largue sua pesquisa, porque o ensino é prioridade. Essa era uma prática comum nos institutos federais. E nós lutávamos contra a portaria 17, porque ela exatamente dizia isso. O ensino era prioridade para a carreira BTT. Não é prioridade para o OMS. O OMS faz ensino, pesquisa e extensão na mesma igualdade. Tá? Resultado, vê a 983. Por incrível que pareça, se você olhar o começo da 983, ela define a nossa carreira como uma carreira que pode fazer ensino, pesquisa e extensão. Só que lá no desenrolar da portaria, ela coloca uma carga horária mínima que é muito superior ao que nós temos hoje, que é uma carga horária mínima de 14 horas. 14 horas aulas, 14 horas relógio, ela representa para a nossa rede 17 horas aulas em sala de aula. E como nós temos a cada hora aula, 1 hora para fazer a preparação daquela aula, em regra geral, isso é comum nos institutos, na maioria dos institutos acontece, nós passamos para ter 17 e 34 horas de trabalho. E aí nós ficamos sem tempo para fazer extensão e pesquisa. E por que nós queremos fazer extensão e pesquisa e por que eles querem destruir? Olha, quando nossa rede teve um investimento muito forte, é importante registrar isso, a nossa rede já teve um investimento de $9 mil por aluno, foi o melhor investimento que a rede já teve. Esse investimento é comparado aos países do primeiro mundo que investem em educação, como a Alemanha, como a Espanha, como a Finlândia, como o Canadá, que são os países que mais investem em educação no mundo. Então, esse investimento fortíssimo que nós tivemos na rede federal de ensino nos possibilitou fazer pesquisa e extensão muito séria, de forma muito séria, com a maioria dos nossos alunos fazendo pesquisa e extensão sendo remunerado por bolsa de PIBIC, por bolsa de incentivo à pesquisa, à ciência. O que aconteceu? Muitos alunos se sustentavam na rede por causa dessa bolsa. E o que aconteceu? Garotos de 13, 14 anos passaram a fazer pesquisa, extensão e ter um currículo Lattes maravilhoso. Então, coisa que não existia no Brasil. Um guri de 14 anos, de 13 anos, de 15 anos, com um currículo Lattes maravilhoso. Então, a portaria 983 para a gente, que de vez em quando ela tem um discurso, algumas vezes, que é superior ao discurso da portaria 17, quando ela define pesquisa, quando ela define extensão, quando ela fala que a gente pode fazer ensino, pesquisa e extensão, mas só que ela mata com essa carga horária mínima. Então, ela proíbe isso para a gente. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos uma discussão sobre carga horária docente que respeite a autonomia das instituições. Nós temos um parecer do nosso advogado, o Sinasef, eu vou passar para você, que nós colocamos o seguinte: a portaria 983, na nossa compreensão, ela é uma quebra da nossa autonomia, ela intervém nas instituições, né, para que a carga horária docente não seja decidida pela própria instituição. Nós não queremos professores vagabundos, não é isso. Nós queremos a autonomia para definir dentro de cada realidade de cada instituição como é que a carga horária docente se coloca, né? Então, nós queremos, sim, que tenha uma carga horária mínima de ensino, porque todo professor tem que obrigatoriamente fazer ensino, mas ele também tem que se dividir em pesquisa e extensão, porque, além de ser um trabalho importante no tripé da educação, ele é importante para os nossos alunos. Quando a criança começa a fazer pesquisa, ela muda, ela passa a ser outra pessoa. É impressionante a busca do conhecimento. Paulo Freire já falava sobre isso, né? A inquietação da pesquisa, a inquietação da busca do saber, a procura do aluno por meio de pesquisa atrás da ciência. É uma coisa que muda a história de uma criança. Então, o que é que nós queremos desse processo? A nossa principal luta era
que a gente caracterizasse essa portaria como uma ingerência, como uma intervenção na nossa rede federal de ensino. Ela quebra a autonomia das instituições. Eu posso passar o parecer do advogado para você ter mais conhecimento, e eu acho que esse é o eixo central da nossa luta. Né? Porque, por exemplo, uma simples revogação da 983 volta a 17. Quer dizer, a 983 ela revoga a 17, portaria 17. Né? E voltar à portaria 17 nos atende? Não, porque lá está escrito que a prioridade é ensino da carreira EBTT. É importante frisar que um dos principais motivos que o Sinasef e o Andes não assinou o acordo da Lei 12.772, que tem várias conquistas nossas nessa lei, várias conquistas importantes, a gente não assinou essa lei exatamente porque nós queríamos uma carreira única do magistério federal. E o governo não concordava com essa carreira única. E estava compreendido que havia uma diferença. O EBTT seria efetivamente dadores de aula. Pesquisa e extensão seria secundarizado. Então, é isso que nós pensamos. A nossa principal luta é caracterizar a 983 como uma intervenção à nossa autonomia. É isso aí. Antes de passar para você, Glauber, eu vou ver se algum companheiro aqui de alguma sessão quer complementar a minha fala. E aí, pessoal, bem rápido, porque o companheiro Glauber só tem 1 hora conosco, para que a gente possa aproveitar ao máximo. Companheiro Rogério? Olá, então, Rogério. Boa tarde a todos e a todas, tá? Agradecer ao Glauber aqui. E aí, pegando essa fala do Davi sobre a questão da ilegalidade da 983, o artigo 207 da Constituição nos dá uma autonomia para a gente reger essas questões. A própria lei de criação do Instituto Federal retoma isso, e também a lei das carreiras, a 12.772, em vários momentos ela atribui aos conselhos superiores das autarquias, tá, a questão da regulamentação da carreira. Quando a gente pega os 4 PDLs, Glauber, tá, André Figueiredo, Léo Brito, Reginaldo Lopes e o Bira do Pindaré, os 4 estão batendo nessa tecla, que a portaria 983 ela é ilegal. E quando nós pegamos também o posicionamento do CONIF, né, o Lobão aqui já falou do posicionamento do nosso jurídico, também o CONIF se posiciona contra devido a essa ingerência e ilegalidade. Tá? Então, por isso, o que nós solicitamos é para assustar os efeitos da 983. Como o Lobão falou, a portaria 17 de 2016 ela não é ideal, mas ela é menos draconiana do que essa portaria 983, porque ela inviabiliza uma das características fantásticas da nossa instituição, que é pegar aquela experiência que nós já temos consolidada nas universidades públicas, tá? Desenvolver pesquisa, extensão, mais especificamente o tripé, e levar para a educação técnica e tecnológica. Tá? Então, isso foi fantástico. Até então, só quem fazia pesquisa nesse país era quem ia para o superior público. Agora, a gente tem alunos simples, e o Instituto Federal tem essa característica, mais de 85% dos nossos alunos são egressos da rede pública e com menos, tá, de meio salário mínimo de renda per capita. Esses estudantes estão fazendo pesquisa. E outra coisa que um colega colocou aqui, a nossa instituição tem um avanço no que diz respeito à gestão democrática e participativa quando nós comparamos com as universidades federais. Tá? Nós temos modelos paritários aqui, só que para participar desses conselhos, dessas comissões, nós precisamos ter, tá, uma folga na carga horária. E essa portaria 983 acaba com isso. Além do tripé pesquisa, ensino e extensão, vai inviabilizar a gente participar, por exemplo, de maneira efetiva de um conselho superior. E sobre conversa com outros deputados e deputadas. A gente vem fazendo esse trabalho, conversamos recentemente com Reginaldo Lopes, com a Tabata Amaral, com Idilvan Alencar, tá? A Maria do Rosário e a Rosa Neide fizeram no dia 24 essa audiência pública. Então, a gente está fazendo esse trabalho e a gente queria se colocar aqui também à disposição para, na sua correria, de repente, esses pareceres que nós já produzimos, né, Lobão e demais colegas, nós colocaríamos à disposição. E conversando com a Sami aqui em São Paulo, no ato, a Sami até ressaltou algo que a Rosa Neide também apontou, né, que a Dorinha, a gente está tentando agendar uma reunião com a professora Dorinha, ela vem pegando essas pautas mais polêmicas, ela vem atribuindo
tá, a deputados e deputadas que têm uma militância crítica em relação à educação. Então, nós ficamos muito contentes quando nós recebemos a informação, Glauber, que você que está com essa portaria. Só para retomar essa portaria, ela deveria começar a vigorar agora, no dia 1º de junho, e nós conseguimos, a partir do Sinasef, Andes e Conif, protelar o seu início para 1º de fevereiro, mas ela está aí, todo mundo está desesperado, porque, no limite, essa portaria é a descaracterização do projeto original dessa instituição, que hoje é orgulho para muita gente, inclusive o passado do ministro da Educação, que não entende, tá, as características da educação pública no Brasil, vem falando dos institutos federais. Isso mostra que essa instituição ela se consolidou, mas esse grupo que está no poder quer voltar a educação profissional para o modelo da 5692 da ditadura civil-militar, tá, de Jarbas Passarinho. É isso, Glauber. Obrigado, Lobão. Valeu, querido. Matheus. Pessoal, na próxima inscrição, a gente vai encerrar as inscrições para passar para o companheiro Glauber, para que ele faça esse fechamento aí, tá bom? Então, durante a fala de Matheus, depois Márcio, aliás, desculpa, primeiro é Adelso. Adelso, depois Matheus, depois Márcio. Adelso, lá de Minas Gerais. Quando chegar em Matheus, a gente fecha as inscrições, tá? Boa tarde a todos os presentes. Meu pedido de fala é uma saudação rápida. Agradecer ao Sinasef por ter estendido esse convite para a nossa participação aqui. Agradecer ao deputado Glauber pela disposição de escuta das entidades para preparar o relatório dele, o parecer. E para dizer que o que já foi dito me contempla perfeitamente na fala do Lobão, do outro companheiro que falou. E apenas dizer que o Sindicefet está junto na luta, pode contar conosco nas pressões necessárias, naquilo que for necessário. Então, agradecer o convite por essa audiência e estamos acompanhando juntos, estamos juntos na luta, tá bom? Um grande abraço. Matheus. Boa tarde aí a todas e todos, companheiros e companheiras. Boa tarde ao parlamentar Glauber, meu candidato a presidente. Nós estamos dando aí a batalha para a construção de um programa realmente para os trabalhadores e as trabalhadoras no Brasil, um projeto de esquerda que ainda não está presente realmente no cenário nacional, sem conciliação de classes com a burguesia, como vem acenando aí parte da esquerda brasileira. Eu queria acenar aqui numa perspectiva que ainda não foi abordada, vinculada à questão da reestruturação da educação básica brasileira, a reforma do ensino médio, da Lei 13.415, que no ano que vem, a partir de fevereiro, ela tem que ser implementada. E eu acho que essa portaria, nova portaria que regulamenta o nosso trabalho docente, tem um vínculo também com a reestruturação da educação básica no Brasil. A reforma do ensino médio brasileiro, ele tem um caráter quase de compulsório no sentido profissional. Ela aproxima muito da LDB, do regime militar de 1971. E o governo Bolsonaro, dos itinerários formativos da reforma do ensino médio, ele dá muito peso para a educação profissional. Tanto é que tem um programa específico do governo Bolsonaro, denominado Programa Novos Caminhos, que vem se desenvolvendo a pleno vapor agora no último período. Ficou travado na dinâmica da pandemia, mas agora, no último período, o governo, em parceria, inclusive, com o governo do Estado de Minas Gerais, vem querendo impulsionar o programa Novos Caminhos, que tem um caráter tecnicista. E a proposta do governo Bolsonaro, para o próximo período, até 2023, é que aumente as vagas do ensino médio brasileiro, 40% delas fique voltada para a educação profissional e tecnológica. E aí você tem que arrochar o trabalho dos educadores da EPT, inclusive nós que somos referência no plano nacional. E no programa Novos Caminhos se prevê que para formar educadores das redes estaduais e municipais, boa parte dessa parcela vai ser jogado sobre os ombros dos educadores da rede federal e profissional, para chegar nas metas próximas que a OCDE e os países que integram a OCDE têm interesse. Então, eu vejo que boa parte disso, Glauber, vem no intuito de implementar uma contra-reforma de Estado que está em curso, e para isso, obviamente, você tem que precarizar os trabalhadores da EPT, da rede federal e profissional, que eu acho que é um elemento político relevante no intuito de, além de derrotar essa precarização sobre o nosso trabalho, derrotar aquilo que, em curso, o governo vem planejando. É claro que com os elementos que os colegas colocaram, que essa portaria destrói a produção de pesquisa e a produção de extensão
nas nossas instituições, isso também fere a dinâmica da soberania nacional. Entretanto, quer nos tornar maquinário, né, para a implementação dessa contra-reforma. Essa era a minha colaboração, companheiro Glauber. Obrigado, querido. Pessoal, eu só peguei a inscrição de Márcio e de Rafaela, tá? Então, vou dar mais uma chance. Alguém aqui mais quer se inscrever? Porque vamos encerrar as inscrições. Então, ficamos com Márcio e Rafaela e passamos aí para o companheiro Glauber depois. Vamos lá, Márcio. Glauber, primeiramente, obrigado por responder tão prontamente nessa mesma semana e já cavou um espaço na sua agenda, que sabemos que não é fácil. E eu queria, o que eu vou dizer tem muito, está contido tanto nos PDLs, que você vai ser o relator, quanto no parecer jurídico do Sinasef Nacional. Pegando o parecer do Sinasef Nacional, existe lá a tese de que essa portaria extrapola, sim, as suas funções legais de portaria e que ela reordena juridicamente, ela inova juridicamente, ao invés de regulamentar. Além disso, há uma série de questões de regulamentação, como o Rogério bem levantou, que estariam ligados ao Conselho Superior da instituição, a partir da autonomia didático-pedagógica e administrativa, e que a portaria também avança no sentido de ferir essa autonomia. Em relação ao conteúdo do texto, da portaria, os PDLs e o próprio parecer jurídico do Sinasef, que depois o Lobão vai te passar, ele é cheio de redundâncias, ele parte de um pressuposto que é uma não discussão com as instituições de ensino que conhecem as realidades específicas, isso o CONIF deixa claro. A discussão é rasa no corpo do texto e há uma aplicação confusa, inconsistente e mesmo errônea de alguns conceitos na portaria, o que, por si só, na minha opinião, já justificaria a revogação dessa portaria. Eu cito 2 exemplos que são bastante gritantes. Um é a questão da mediação pedagógica. Uma mediação pedagógica que, segundo o decreto 9057 de 2017, faz parte das ferramentas para a IAD e é tratado nessa portaria como uma atuação docente, ou seja, descaracteriza o conceito inicial de mediação pedagógica. A outra questão é o que está na disposição final, no item 9, que trata pesquisa e extensão como ação curricularizada, fazendo uma redução do que é um tripé e devia ter uma organicidade. Pesquisa e extensão são comprometidas em vários momentos do texto, em instituições que têm necessariamente, pela sua lei de criação, que ter pesquisa e extensão, e o item 9, na disposição final, é uma dessas distorções conceituais que compromete pesquisa e extensão. Eu queria citar mais algumas distorções importantes. Quando fala em atividades de ensino, fora as redundâncias que tem das atividades de ensino, metade dos itens tem a ver com o ensino remoto, com IAD, que não é a finalidade, não é o objeto dessa portaria declarado. Isso, até certo ponto, caracteriza um desvio também dessa portaria. E tudo indica que a coisa vai nesse sentido quando você pega um item bastante complicado, que é o item 3.6. O item 3.6, ele, em última instância, ele permite que o componente curricular à distância seja introduzido de maneira leviana, rasa, em cursos presenciais. Isso é uma discussão muito complexa, que não pode ser feita a toque de caixa, e é feita a toque de caixa. Aliás, parece que grande parte desse tópico atividades de ensino visa a transformação do que é ensino remoto temporário em ensino à distância permanente no interior das instituições. Isso já está acontecendo na USP de alguma forma,
e parece que a coisa está sendo encaminhada nessa direção. É muito problemático. Já avançando, para não pegar muito tempo também da fala, das atividades de pesquisa, tem um ponto lá que fala em parceria com empresa e instituição, e intencionalmente exclui parcerias com comunidades, movimentos sociais, exclui a ideia de função social para a criação e ampliação de conhecimentos, exclui intencionalmente a perspectiva de novos conhecimentos que seriam relevantes para o desenvolvimento e para a identidade de comunidades. Intencionalmente, tudo isso está excluído e tem uma concepção muito reduzida e simplória de atividades de pesquisa. No limite, até ao dizer que pode fazer parceria com empresa e instituição, no limite até vetando ou induzindo a um veto para parcerias que vão além disso, induzindo uma linha de como deve ser a pesquisa. A mesma coisa acontece com atividades de extensão. Também a questão da carga horária, que está no 7.2, que já foi falado, compromete as atividades de pesquisa e extensão, e tem um dos pareceres, o do Reginaldo Lopes, que ele mostra, inclusive, que a meta 12 da Lei 13.005 de 2014 e da Resolução 7 de 2018 do Conselho Nacional de Educação mostra claramente que ele prejudica a tal ponto o cumprimento dessa meta 12 que, no limite, podemos não ter mais pós-graduação em instituições que têm EBTT. Então, veja o grau de comprometimento como fere a autonomia didático-científica e administrativa das instituições, essa portaria. A frequência eletrônica e as horas de 60 minutos, ela desconsidera totalmente a natureza específica do que é uma docência. O item 7.8, ao colocar que apenas diretores de campus estão dispensados de aula, no limite, inviabiliza que haja cargos de direção fundamentais numa instituição com autonomia, que é gerida pelos servidores, que não teriam o estímulo devido, tudo isso deveria ser regulamentado nos consulpes. O item 7.8 é muito grave do ponto de vista da autonomia administrativa dessas instituições de ensino, ou seja, eu passei por todos os itens da portaria 983 e todos eles comprometem de morte a autonomia didático-científico, administrativa e as atividades fins que estão na lei de criação do IFE. Alguns desses elementos estão mais ou menos desenvolvidos nos PDLs, mas estão todos lá. Esse eu acho que são algumas coisas que tem que se atentar na hora de fazer esse relatório, e que são questões de fundamentação. Felizmente, como você bem colocou, não são questões que precisa tergiversar em relação a público e privado. São questões de fundamentações da lei que cria e rege essas instituições de ensino que têm IBTT. Obrigado. Rafa? Olá, boa tarde a todo mundo. Eu sou Rafaela, aqui do Instituto Federal do Ceará, né, da seção sindical. Agradecer ao deputado Glauber Rocha pela disponibilidade em dialogar com a gente. Bom, me sinto extremamente contemplado, né, pelos companheiros que já me antecederam, especialmente quanto à análise do documento e à caracterização da nossa instituição. Então, por essa razão, eu vou pedir licença a vocês para trazer, especialmente para apresentar para o deputado, né, acho que é importante conhecer mais uma, né, das facetas da nossa instituição, né? O Instituto Federal, particularmente entendo como um patrimônio dos filhos da classe trabalhadora, ela é uma instituição sui generis, né, porque nós contemplamos dentro de uma mesma instituição cursos que são de nível médio, técnico, tecnológico, de graduação e de pós-graduação. E por isso nos faz também uma instituição única, não só no Brasil, mas uma experiência bem-sucedida internacionalmente.
E eu gostaria de abordar especialmente sobre os cursos de graduação, sobre os impactos nos cursos de graduação, mas ainda mais, em especial, dos cursos de licenciatura. Um dos grandes problemas e dos gargalos da educação brasileira sempre foram as ofertas de qualidade de cursos de formação de professores. E diferente das universidades públicas, que infelizmente pouco chegam, especialmente nos interiores do Estado, os institutos federais, e eu falo com propriedade especialmente do Nordeste, cumprem essa tarefa com maestria. No exemplo do Ceará, nós somos 32 campi. Desses 32 campi, 28 estão a pelo menos 300 quilômetros da capital, e a grande maioria sem a existência de nenhuma outra instituição pública. E em todos esses campi, nós ofertamos cursos de licenciatura, especialmente nas áreas que, historicamente, há uma carência, como matemática, física, química, enfim, aí por diante. Qual é o impacto que a gente vai ter nessa política em especial, que é uma política histórica aí, desde o processo de redemocratização? Bom, primeiro nós temos um ministro que essa semana colocou que nós temos universidade demais, né? Mas, contraditoriamente, eu faço parte do banco de avaliações do INEP, e eu recebi um relatório que esse ano nós batemos recorde de aprovação de cursos privados em AD. Então, me parece que nós temos cursos demais públicos, mas o governo está aí passando a boiada na aprovação de cursos em AD. Eu, particularmente, fiz a avaliação de várias esse ano. Ontem, nós tivemos a aprovação de 92% de corte no CNPq, isso, inclusive, a Globo não mostra, né? Hoje, os bolsistas, eu tenho 24 bolsistas da CAPES, estão com as suas bolsas atrasadas. Além disso, com a carga horária que nós temos hoje, a de hoje, que já há uma ausência de professores pela falta de concurso, já nos impossibilita, por exemplo, a professora Cleide está aqui e pode ser testemunha, desenvolver um trabalho de excelência, por exemplo, na pós-graduação, que nós também temos cursos de mestrado e doutorado. Então, essa portaria, obviamente, ela tem um impacto negativo, e nós sabemos que é um projeto, na verdade, de desmonte de algo bem-sucedido no que diz respeito à educação brasileira, mas no caso dos cursos de formação de professores, no caso dos cursos de mestrado e de doutorado, essa política, né, como um todo, mas essa portaria ela será letal naquilo que diante de todo o hiato, né, de não democratização do ensino, os institutos federais vêm trazendo. Então, eu pedi essa intervenção nesse sentido de chamar a atenção a algo que é sempre muito secundarizado, que é o papel da rede federal na formação de professores, especialmente nos interiores, né, nos rincões do Brasil. É isso. Obrigado, querida. Glauber, para nossa alegria, está aqui conosco a presidente do CONIF, a professora Sônia, né, que é reitora do Instituto Federal Catarinense. Sônia, seja bem-vinda. E antes de passar para você, Glauber, vamos ouvir a nossa presidente aí do CONIF. Você é muito bem-vinda aqui, querida. Prazer imenso. Obrigada, Lobão. Obrigada pelo convite, né? Obrigada a todos e todas que estão aqui lutando, né, discutindo um tema tão caro e importante, a educação profissional, científica e tecnológica. E um obrigado especial ao deputado Glauber, né, que está à frente das relatorias, né, dos PLs que debatem a portaria em questão, né? Então, é importante dizer que enquanto CONIF, enquanto rede, nós estamos à frente dessa discussão desde o ano de 2016, quando foi constituída um grupo de trabalho, né, para tratar da antiga portaria 17, que depois passou a ser a 983, assim como a portaria que agora é a 713, a 246, que trata do redimensionamento ou do tamanho, na verdade, dos institutos e seus respectivos campos. Eu, né, por sorte, né, fui membro desse GT criado pela CETEC à época, eu representava o CONIF, junto com mais 2 reitores, e acompanhei todo esse processo, né, até chegar a um documento final, encaminhado, então, à CETEC à época, no qual este documento trazia a visão daquele grupo de trabalho, né, e que apontava para características muito diferentes do que estão previstas hoje ou do que estão contempladas hoje na 983, né? Dentre o que foi relatado aqui foi o Márcio, acho agora o último, né? Antes da Rafaela, né? Todas as questões que estão colocadas ali,
elas não estavam presentes na portaria 17, né? Tampouco na sua reestruturação. Contudo, algumas coisas foram acatadas e outras não. Essas mais, como é que eu vou dizer, que nos custam caro, né? Que é a perspectiva da carga horária mínima e máxima do professor no âmbito do EBTT, o mínimo que nós defendíamos, que é o que está na LDB, né? Não foi atendido, e deixando em aberto, inclusive, com a possibilidade de muito mais, não é, de 50% dessa carga horária, o que impede de direito, de fato, a docência no seu tripé, que é ensino, pesquisa e extensão, porque a lei que nos cria nos outorga o status de universidade, e como tal, o docente, né, deve desenvolver a sua ação pautada neste tripé, acrescido do conceito de inovação tecnológica, né, que passa desde a constituição das licenciaturas, dentre tudo que foi apresentado aqui pela Rafaela, e ainda outras atribuições, porque no contexto da rede, os professores assumem atividades em comissões e trabalhos que precisam ser feitos, né, e isso também traz impacto na sua carga horária. Eu tenho até um artigo publicado sobre isso, falando da complexidade do trabalho docente, né, no âmbito dos institutos federais. Nós somos sui generis nesse sentido. Quem está na educação básica, por exemplo, numa rede estadual, ele se dedica, se está no ensino médio, se dedica ao ensino médio, àquela disciplina, ou àquela disciplina nos anos finais. Nos anos iniciais, a questão dos anos iniciais. Se está na universidade, é no ensino superior, né? Nós, nos institutos federais, a complexidade vem desde a atuação nos cursos de qualificação técnica, ProEja, os cursos de nível médio na sua forma integrado, subsequente, concomitante, no âmbito da graduação, licenciatura, bacharelado e tecnólogo, a pós-graduação lato e stricto sensu. Isso tem a ver com a verticalização dos processos formativos, e isso traz para a docência uma complexidade que não faz parte, não fazia parte da cultura, não é? Da docência, que a gente se dedica ou ao ensino superior, ao ensino médio. Então, eu, como professor, e os colegas aqui do Instituto, eu dou aula tanto no ensino médio, quanto na graduação, na pós-graduação. Tem um lado positivo disso, né? E o lado negativo é quando uma carga horária se coloca na condição como foi posta na portaria, ela impede que esse trabalho docente venha para além de uma reprodução ou de nos prepararmos, né? Porque nós temos que nos preparar para dar aulas em níveis e formas tão diversificadas. Não é à toa, deputado, que a maneira como nós nos organizamos faz com que a rede federal, tanto nos processos de avaliação de grande escala, né, no contexto brasileiro, ENAD, ENEM, e fora, que é o que se tem como referência, que é o PISA, se extraísse a rede federal, né, do grupo, e se fosse dado à rede o status de um país, nós estaríamos entre os 10 primeiros. Ou seja, a maneira como nós nos organizamos até então, né, ela tem resultado e ela traz resultados positivos à nação e à formação dos nossos estudantes, né, que é a formação profissional científica e tecnológica em todos os níveis e formas, transcende uma visão da racionalidade técnica, de aprender a apertar um botão para uma imediata e curta, né, porque hoje não existe mais um trabalho perene, né? Então, quem tem a visão reducionista de preparar técnicos para apertar um botão para se inserir no mercado de trabalho, está deixando essa pessoa à margem, né? Nós vamos além disso. Se apropriam de um campo profissional e, junto com isso, por meio da pesquisa, da extensão, da cultura, da arte, dos esportes, o que nós defendemos como formação integral, né? E que permite sermos, como eu costumo dizer, bons seres humanos e não só, às vezes, um bom profissional e não um bom ser humano, que é muito, a gente encontra isso, né? Muito no contexto, infelizmente. Então, aquilo que nós colocamos enquanto CONIF na propositura do texto da portaria, ela não foi atendida, né? Ela foi suprimida, inclusive alterada muitas coisas, né? Claro que o grupo de trabalho, a gente sabe que ele não tem a ingerência sobre o texto final, isso é de autoridade da CETEC e do próprio ministro da Educação, mas é importante dizer que o CONIF fez esse movimento, se posicionou, né? Depois, quando ela foi
é publicada, nós nos posicionamos, produzimos um documento colocando toda essa preocupação, todas as suas incoerências, os conflitos conceituais e as distorções, como foram colocadas pelo Márcio, né? E seguimos nessa perspectiva de que, da forma que está, né, ela inviabiliza, na verdade, a continuidade desse trabalho de qualidade socialmente referenciado que nós temos. Vai reduzir a uma condição, desculpe a expressão, de dadores de aula, né, e não de intelectuais, como bem sonhava Anísio Teixeira, né, da condição de professores intelectuais que, por meio da pesquisa e da extensão, a gente se reconstitui e pensa o processo pedagógico e, com isso, faz a formação de excelência, né, para uma juventude que 75% dos nossos estudantes, eles advêm de classes socialmente desfavorecidas, né? Eles têm um grau de vulnerabilidade que, se nós não tivermos perspectivas como o auxílio estudantil, professores que possam atendê-los fora do horário, né? Aulas de reforço ou coisa parecida, eles estariam à margem do processo de uma educação de qualidade como a nossa, né? Dentre outras dimensões. Então, o trabalho docente, essa categoria do trabalho docente no contexto da rede, ela não se aproxima dos modelos que nós temos no Brasil. Ela se diferencia, ela traz uma complexidade ainda maior, porque eu, professor, tenho que me preparar para todos os níveis e formas, né? E isso faz com que a gente precise de tempo e, junto com isso, articulado a dimensão da pesquisa e da extensão como forma, não é, de darmos conta do que a legislação nos cobra, né? Tanto da lei que nos cria, quanto da própria Constituição. Então, estamos nessa situação. Nós chamamos, enquanto CONIF, a CETEC para conversar conosco, né? Vieram, conversaram. Há um entendimento por parte da CETEC de que, no conjunto da portaria, tem artigos que permitem à instituição, no interesse institucional, por exemplo, destinar carga horária menor a um ou a outro professor, só que isso, na tese, não funciona, porque a gente tem um planejamento estratégico que é para a instituição como um todo, né? E como a gente trabalha em níveis e formas diferentes, isso fica, de certo modo, inviabilizado. Então, isso que a Rafaela trouxe, da nossa capilaridade, da nossa condição. Outra coisa que é diferente das universidades, deputado, nós somos uma instituição multicamp e pluricurricular, né? As universidades recentemente passaram a ser multicamp, mas 2, 3, 4 campos, eu não sei se tem alguma universidade que tenha mais que 4 campos. Nós temos 15, 20, no mínimo 10, né? E fazer a gestão disso é extremamente complexa. E estamos em lugares que dantes não estávamos, né? Nos custa muito caro. Desde as populações ribeirinhas, quilombolas, né? Indígenas, educação do campo, nas periferias e nas cidades. Ou seja, a gente trouxe a interiorização, não é, para populações que não tinham acesso à educação federal, inclusive na pós-graduação stricto sensu, nos mestrados e doutorados, tradicionalmente centrado no eixo sul e sudeste, e hoje com os institutos norte, nordeste e outros espaços, né? Se não fosse, por exemplo, o Prof.EPT, nós teríamos regiões que não teriam ainda um mestrado nessa área de ensino, por exemplo, né? Então, isso faz com que a gente defenda, né, essas questões que foram colocadas aqui, notadamente, acho que o Márcio foi, né, trabalhando item a item, para que a gente não fragilize esse trabalho que nós estamos desenvolvendo enquanto institutos federais aí, né, nos últimos 10 anos, a lei nos constituiu em 2008, mas também com a história da educação profissional que é centenária. Acho que talvez já tenha falado demais, mas esse é o posicionamento do CONIF diante da portaria 983. Obrigada, deputado e colegas, e Lobão, que me convidou para estar aqui. Obrigado, Sônia. Foi um prazer mesmo ter você aqui, querida, compartilhando conosco essas preocupações. Glauber, essa a nossa realidade, querida. Nós temos muito carinho por essa rede. A Sônia colocou aí, né, que nós estamos hoje na plataforma PISA entre as 10 melhores da educação do mundo. É bom que se diga que nós já tivemos entre as 5 melhores. Tá? Na época do alto investimento, e que nós tínhamos um investimento sério, chegamos até entre as 5 melhores. Eu posso garantir a você que os integrados, uma modalidade de ensino que pega uma criança de 13, 14 anos e coloca ela com 17 anos no mercado de trabalho, com capacidade efetiva de enfrentar as dificuldades da vida, mas também com capacidade de fazer o Enem e ir para a universidade, é, sem dúvida nenhuma, a mais exitosa experiência da educação nos últimos 15 anos no mundo. Não é à toa que os países como Holanda, como
a Alemanha, a Austrália, a Finlândia, que estão sempre entre as melhores educações do mundo, fazem convênios com nossos institutos federais para conhecer essa modalidade integrada. Então, é isso que nós estamos sendo atacados. Você não sabe como é bonito ver uma criança pobre, favelada, negra, né, com currículos Lattes, meu amigo, de fazer inveja a alunos universitários, com os olhinhos brilhando, fazendo pesquisa e extensão. É emocionante ver isso. A nossa rede tem mudado muitas vidas e por isso, querido, que a gente tem um carinho muito grande por ela. Obrigado, Sônia. Glauber, fica à vontade aí para fazer o fechamento e a gente agradece muito esse espaço de ter conhecido. Passei para você e para a Dedê o parecer do nosso advogado, passei para você a análise da ADN, uma análise comparativa entre a 983 e a portaria 17, e também nos colocamos à disposição sempre para conversar na construção do relatório, quando você precisar. Estamos sempre à disposição. Obrigado, Glauber, você é um parceiro de primeira linha. Maravilha, Lobão. A preocupação já era grande, né? Ela se multiplica a partir dos relatos que vocês trazem e dividem aqui comigo, né? Mas, ao mesmo tempo, né, vocês têm um embasamento que vai ser fundamental na defesa do relatório. Mas, antes até disso, eu preciso afinar um elemento tático com vocês, porque, evidentemente, do estrutural eu já estava convencido e fico ainda mais aqui a partir da reunião. Vou precisar dos argumentos e avaliações pormenorizadas que foram feitas artigo por artigo aqui pelo Márcio. Concordo plenamente com o Matheus que a gente está tratando também de elementos que têm uma relação direta com o processo de precarização, né? São as mais variadas frentes que a gente enfrenta que tem esse objetivo, como ensino médio, mas como também a tentativa permanente de aprovação da administrativa. Estava ouvindo a fala de Rafaela e estava me lembrando de uma pergunta, Rafaela, que não foi ninguém que fez, fui eu mesmo que fiz numa audiência que estava tendo com o Guedes lá na Câmara, uma audiência pública, onde eu perguntei para ele se ele confirmava a informação de uma investigação prévia do Ministério Público de que ele teria movimentado bilhões de reais na sua relação com o setor privado de educação no manejo de fundos, né? E a resposta dele foi: eu não estou aqui para falar da minha vida privada, né? Como se não tivesse nenhum tipo de interferência em relação ao processo de precarização e tentativa de imposição do sucateamento que eles querem fazer agora. Vou precisar muito também, Sônia, desse acúmulo, né, que você também abordou, trouxe aqui, dividiu com a gente na reunião na defesa do relatório e também com as articulações que vocês têm, né, por todo o território nacional, nessa tentativa também, né, Lobão, Rogério, da gente conseguir fazer aí um processo de pressão sobre o conjunto dos parlamentares, como vocês já estão fazendo, mas que, evidentemente, quando o relatório se apresenta, eles se movimentam e exercem um outro tipo de pressão sobre os outros deputados. Infelizmente, pressão já conhecida e métodos já conhecidos que não são novos. Agora, minha dúvida tática é: eles apresentaram, Rogério, quando eu digo eles, vários parlamentares apresentaram uma proposta de revogação da portaria. Um relator, no meu caso, num projeto como esse, ele tem 3 caminhos. Um que, evidentemente, não será o meu, e já expus isso aqui de maneira evidente, que é uma proposta de rejeição dos projetos para a manutenção do efeito da validade da portaria. Está descartado, evidentemente. Agora, tem outras 2 possibilidades, porque um relator ele pode fazer tudo com o projeto que chega na mão dele. Eu posso simplesmente acatar o que está no projeto, me atendo a matar a portaria. Essa é uma opção. E eu posso introduzir no relatório outros elementos além de matar a portaria.
Matando a portaria, evidentemente, a validade é da anterior. Qual é o problema ou a contradição que pode existir em introduzir outros elementos além de matar a portaria do Bolsonaro? É que eu estou entendendo que um dos argumentos principais que a gente vai estar utilizando é o ferimento e o ataque à autonomia, né? Então, tem que ter a preocupação de não resvalar num relatório onde introduza outros elementos que podem, até num primeiro momento, ser garantidores daquilo que vá ao encontro do que vocês estão defendendo, mas que enfraqueça, né, o argumento de ferimento da autonomia. Eu estou querendo, então, entender taticamente... Me permita, deputado, exatamente. Pois não. Os PLs que estão circulando, né, que já foram pensados tentando mudar a lei de criação, olham exatamente para isso, né? A autonomia, a forma de escolha, essas coisas todas. Então, esse cuidado é fundamental. Bom, se o que nos resguarda nesse momento é a autonomia, vamos mudar esse negócio, como ele diz, né? Vamos mudar isso daí. Então, eu preciso afinar, sabe, Sônia, essa tática com vocês, para entender o seguinte, e eu estou aqui completamente aberto para a gente construir esse caminho em conjunto. Vocês esperam de mim um relatório que mate a portaria sem avançar em outros temas, ou que mate a portaria avançando em outros pontos, né? Entendendo o que já tem de acúmulo de acordo aqui entre vocês, eu vou ter facilitado o meu trabalho de me debruçar sobre o conjunto dos projetos e montar um relatório que consiga estar alinhado entre nós, numa preocupação que já deu para perceber comum a todos e todas. Glauber, me permite. O que vocês acham? Pois não, bem rapidinho, Glauber. Olhe bem, nós, no Sinasef, já discutimos muitas vezes que o maior perigo é abrir qualquer discussão na tentativa de ganhar alguma coisa dentro de um governo que tem um caráter neofascista, então, que é inimigo da educação por natureza. Por exemplo, quando nós fomos contra o reordenamento da rede, é porque ela abre a Lei 11.982, que funda os institutos, e me permite qualquer tipo de mudança, pode vir aí coisas anacrônicas. Na nossa compreensão, a correlação de força nesse momento nos coloca como prioridade a revogar a portaria. Buscar novas conquistas pode nos causar derrotas em função da correlação de força que temos em um Congresso em que a hegemonia é neofascista, a compreensão da direita ainda é muito forte. Então, neste primeiro momento, eu acho que a revogação é uma grande conquista. Uma grande conquista. A partir daí, eu acho que a gente pode fazer uma luta muito importante, tomara que em nenhum outro governo, né, em que o presidente tenha compromisso com a classe trabalhadora. Eu acho que é por aí. Maravilha. Temos só, para eu entender, temos aqui na plenária, né, entre as organizações que estão presentes aqui, né, que estão representadas, a gente tem acordo nessa orientação de que o relatório deve ir no sentido de revogação da portaria sem trazer outros elementos que possam dificultar a tramitação ou abrir uma lacuna para uma contraofensiva que esvazia aí o nosso argumento de ferimento da autonomia. É por aí mesmo? Estamos de acordo? Porque aí eu já vou para a próxima etapa com mais tranquilidade. Pois não, claro. Obrigado. Eu estou de acordo com a fala do professor Lobão, né? Queria agradecer muito você, deputado Glauber, por estar nos ouvindo, né? Pela atividade, pela reunião hoje, muito importante. Tem um fator, tá, que eu acho que é do ponto de vista histórico, é importante de ser observado, né? Você colocou bem, deputado, quando disse que a revogação da 983 ela traz em vigor a portaria anterior, que também já era uma portaria que tinha diversos desses problemas que a gente aponta, que era a portaria 17. Então, não tem como... eu até entendo a colocação de não avançar sobre outros pontos, mas é impossível a gente tocar na questão da autonomia, sendo que vai derrubar a portaria 983, vai voltar em vigor a 17, que já era uma portaria que feria as autonomias, a autonomia das instituições, né?
Então, não faz sentido, ao meu ver, né? Teria que cair a 9.3 e a 17 também, tá? Aqui era anterior, né? Que foi revogado em tese aí. Eu não sei como, do ponto de vista, tem que pensar uma forma prática, na tática mesmo, que você está colocando, né? Como fazer isso. Isso aí pode ser uma articulação do próprio Sinasep, que fazendo essa revogação da 983, nós podemos articular com os deputados que fazem parte da Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Federais para discutir uma possível revogação da 17. Isso é possível, né? É possível isso, sim. Eu acho que é esse o caminho, inclusive. Mas em relação a vocês aqui, Eberval, e para eu entender, Lobão, mas vocês estão falando em momentos diferentes. Em momentos diferentes, isso. Ou Mas seja, nesse momento, Flávio, eu acho que nesse momento é a revogação da portaria do Bolsonaro na apresentação do relatório e no acúmulo futuro de uma outra revogação ou modificação. É isso? Isso aí é isso, Eberval, só para eu entender também, para eu sair daqui com todos os elementos na cabeça. Pode ser, taticamente, deputado, eu acho que é uma forma, tá, de fazer a luta, tá, em etapas, né? Só é importante entender isso, que a gente vai revogar 983, tá, sob o argumento da perda de autonomia. E entra, então, volta em vigor uma outra portaria, que é 17, que tem o mesmo problema, tá? É só para você entender isso, tá? Que a luta, ela vai ser parcial, né? O argumento continua o mesmo em cima do instrumento que também fere a autonomia, tá? É mais nesse sentido, tá bom? Obrigado. Perfeito, Eberval. Eu que agradeço, né? E bom que saio daqui instrumentalizado e entendendo as nuances aí. Companheiros, é isso, companheiras. É isso, querida. Sendo isso, agora a responsabilidade está nas minhas costas aqui de apresentar o relatório, mas a contribuição de vocês já facilitou enormemente esse trabalho e não tem dificuldade nenhuma. Agora é só tocar e vou tomar liberdade de continuar batendo aí na porta de vocês para a introdução de elementos, argumentos que sejam importantes no relatório, mas vou fazer, então, algo bem objetivo, indo ao encontro daquilo que nós conversamos aqui. Beleza, Glauber. Se sinta à vontade, querido. Nós estamos à disposição qualquer hora, para qualquer momento, estar aqui juntos. Muito obrigado, Glauber. Dá um beijão aí no fogo, deputado. E a gente aqui só... Diga aí, Márcio. Não, só para me despedir. Só abrir para dizer tchau. E agradecer ao deputado. Muito obrigado, Glauber. Maravilha, obrigado a vocês. Um abração. Obrigado. Obrigado a todos. Gente, obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Boa tarde. Um abraço a todos. Boa tarde para todo mundo. Obrigado, viu, pessoal?